Você já se sentiu tão cansado que até respirar parece esforço? Já passou por dias em que a cabeça não para, o coração pesa, e mesmo cercado de gente você se sente sozinho? Às vezes a gente tenta continuar forte, mesmo quando tudo dentro de nós grita por descanso. E se você deu play nesse vídeo agora, talvez seja porque lá no fundo você sabe, alguma coisa precisa mudar. Esse salmo que você vai ouvir hoje não é só mais um trecho da Bíblia, é uma resposta. Uma conversa íntima entre você e Deus. Fica comigo até o final. Porque sim, você precisa ouvir essa mensagem. Ela pode transformar a sua noite, o seu dia, ou até o seu caminho. Tem momentos na vida que a gente não sabe nem o que pedir para Deus. A única coisa que queremos é um sinal de que Ele ainda está ali, ouvindo, vendo, cuidando. Talvez você esteja nessa fase agora, esperando uma resposta, tentando entender o que está acontecendo dentro e fora de você. O silêncio machuca, a dúvida desgasta, a espera esgota. Mas mesmo quando tudo parece quieto, Deus não está em silêncio por acaso. Às vezes, Ele está nos moldando no silêncio, curando sem alarde, preparando o terreno onde vai florescer o que Ele prometeu. Não é fácil acreditar nisso quando a gente não vê nada mudando. Mas é por isso que fé não é sentir, é confiar. E hoje, através desse salmo, você vai lembrar o que é confiar de verdade. Hoje nós vamos ler o Salmo 91, um salmo que fala sobre proteção, abrigo, livramento e força. Um salmo que mostra que Deus não abandona quem deposita nele a confiança. Ele é para quem se sente cansado, mas continua orando. Para quem sente medo, mas não deixa de acreditar. Para quem está no limite, mas sabe que Deus é maior que qualquer dor. Esse salmo é um escudo, e hoje você vai se revestir com ele. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Esse salmo é um escudo para a alma. Ele nos lembra que mesmo quando tudo à nossa volta parece desabar, há um lugar onde estamos seguros, debaixo das asas de Deus. Não importa quantos problemas te cercam, não importa quantas más notícias tentam te paralisar. Há uma fortaleza espiritual que ninguém pode destruir, e ela está dentro de você, alimentada pela sua fé. A voz de Deus nesse salmo não é apenas uma promessa, é um compromisso. Ele diz: na adversidade estarei com ele. Isso muda tudo. Você pode até se sentir sozinho, mas nunca está. Talvez você esteja se perguntando: por que Deus não responde logo? Por que Ele permite que a gente sinta essa dor, essa espera, esse vazio? E sabe qual é a verdade? É que nem sempre a resposta dele vem do jeito que a gente espera. Às vezes ela vem no silêncio, na resistência, na força que você nem sabia que tinha, mas que continua aí, todos os dias. Deus responde quando você acorda e tenta mais uma vez. Deus responde quando você não desiste, mesmo sem entender. O salmo de hoje é um lembrete de que Ele está te guiando mesmo quando você não vê as pegadas.
Porque a fé que permanece no escuro é a que mais brilha quando a luz volta. Não existe nenhum momento na sua vida em que Deus não esteja presente. Mesmo nas noites mais escuras, Ele está lá. E muitas vezes, é justamente nessas noites que a fé é construída. A fé não cresce no conforto. Ela cresce no deserto. Cresce quando você se vê diante de um abismo, e mesmo assim, continua. E se você está se sentindo fraco, esgotado, desacreditado, saiba, você está em um dos terrenos mais férteis para um milagre, porque Deus não precisa de força humana para agir. Ele precisa de um coração disponível. E o seu, só por estar aqui agora, já mostra que você ainda está buscando. E quem busca com sinceridade, encontra. Muita gente se pergunta, será que Deus ainda fala comigo? Será que Ele ainda me escuta? E a resposta é sim. Ele fala. E fala o tempo todo. A diferença é que nem sempre ouvimos com atenção. Às vezes, o barulho do medo é mais alto. A voz da insegurança grita. Mas quando você silencia por dentro, quando você se permite parar e escutar com a alma, a voz de Deus é clara. Ele fala nas Escrituras, fala nos detalhes, fala até em vídeos como esse. E quando ele fala, ele traz direção, consolo e correção. Não ignore esse chamado. Se você está ouvindo isso agora, é porque Deus quer te lembrar. Ele ainda está cuidando de você, mesmo quando você esquece dele. Você já reparou como a gente costuma esconder o que sente? Fingir que está tudo bem, sorrir por fora e chorar por dentro? Só que com Deus não precisa disso. Ele vê o que ninguém vê. E não há vergonha em estar cansado, em estar fraco. Com Deus, você pode ser real, pode ser sincero, pode dizer, Senhor, eu não estou bem. E sabe o que Ele faz? Ele não te julga. Ele te acolhe, te sustenta, te levanta. É por isso que o Salmo diz, Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. Porque quando tudo desmorona, Ele continua sendo abrigo. E hoje, Ele quer que você pare de fingir força e comece a se apoiar na força dele. Antes de encerrar, eu quero te deixar com uma verdade que pode mudar completamente a forma como você enfrenta o que está vivendo. Deus trabalha no invisível, e só porque você não vê, não significa que Ele não está agindo. O milagre começa muito antes da gente perceber. Começa no silêncio, no oculto, nos bastidores. Começa quando você acha que nada está acontecendo. Por isso não pare agora. Continue acreditando, continue buscando, continue orando, porque Deus está movendo coisas que você ainda nem imagina. E quando for a hora certa, tudo vai fazer sentido. Você vai olhar para trás e entender que cada lágrima, cada espera, cada noite em silêncio foi parte de um plano muito maior. E muito mais bonito do que você poderia ter sonhado. Vamos orar juntos? Senhor, hoje eu entrego diante de Ti tudo o que está pesado demais para eu carregar. Tu conheces o meu coração, os meus medos, os pensamentos que me tiram o sono, as batalhas que ninguém vê. Perdoa o que precisa ser perdoado, cura o que está doendo em silêncio, renova o que está enfraquecido, que eu possa confiar mais em Ti do que nos meus próprios sentimentos. Que eu entenda que o Teu silêncio não é ausência, é cuidado, e que eu aprenda a descansar em Ti, mesmo quando eu não vejo o caminho à frente. Me abraça, Deus. Me mostra que não estou só. Em nome de Jesus, amém. Se essa mensagem falou com você, comenta aqui embaixo. Amém. Eu confio em Ti, Senhor. E se você conhece alguém que está passando por um momento difícil, envia esse vídeo. Às vezes, o que uma pessoa precisa para não desistir é ouvir exatamente isso. Que Deus está com ela. Continue por aqui, tem mais mensagens como essa esperando por você. E lembra, quando a gente compartilha fé, a gente espalha a esperança. E o mundo está precisando muito disso.